Colossenses capítulo 1, versículo 13 e o versículo 14. Diz assim o texto da palavra de Deus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, ou do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Até aqui, irmãos, pode se assentarem. Mais uma vez eu falo que é um prazer, uma alegria, um privilégio, uma satisfação poder estar com os irmãos e poder falar um pouco a respeito da palavra de Cristo, né? Para mim, isso aqui é saboroso, é gostoso demais. Eu gosto mais de falar quando está assim, aquela roda de amigos, né? A gente fica mais tranquilo, não fica tão nervoso, tão preocupado, ainda mais quando o pastor está por perto. Aí que a gente não é preocupado na rodinha ali, né? Porque ele vai corrigir a gente. Agora aqui no púlpito, fica mais difícil, né? Já disse que eu não sou o Cleilson, não preciso repetir isso de novo. A gente tem uma alegria, né, um privilégio que Deus nos deu de ter aqui um mestre, pastor mesmo, que ele é fiel à exposição da palavra de Deus, né? Eu não vou exaltá-lo, né? Exaltar a Cristo, né? Pode ter os defeitos dele. Os irmãos conhecem, tem os defeitos, a personalidade dele, mas enquanto mestre da palavra, ele é irrepreensível, né? Não temos aqui nenhuma queixa contra isso. Também, se tiver alguma outra queixa, os irmãos relatem a ele. Ele vai estar pronto para perdoá-los. Irmãos, essa é uma carta que eu gosto demais, não preciso nem dizer isso, os irmãos já sabem, né? Eu gosto mais porque tem a ver um pouco com a minha vida em Cristo, a minha nova vida em Cristo. Os irmãos sabem que por muito tempo eu fui um autêntico legalista, né? Eu cresci aos pés da Adventista, né? Então eu era daquele cara que era fiel à lei, aos 10 mandamentos, e aprendi desde cedo, né? Vô, pastor, tios, né? Então minha família toda, ela congrega hoje, né, na igreja adventista. Depois você corta essa parte, tá, pastor? E lá eu fui muito bom adventista, um excelente adventista, né? Eu era daquele cara que não podia, daquele moleque que a mãe brigava quando pegava goiaba de sábado, no caminho da igreja, né? A gente não podia correr porque não podia transpirar, né, dia de sábado, não podia comer salgadinho com aroma de porco, não podia, né? Chiclete, quando ficaram sabendo, parece que tinham alguma coisa do couro. Até o chiclete quiseram nos tomar. Isso parece bem engraçado, mas imagine você viver nessa religião por muito tempo e você entendendo isso como sendo, de fato, a verdade, a realidade a ser propagada e a ser pregada, né? Eu vivi isso e há mais ou menos uns 10 anos atrás, 11 anos, 2013, né? Foi quando eu rompi com o adventismo, foi Deus me resgatou de uma vez por todas. Foi quando Cristo me encontrou. Talvez não foi encontrado por Cristo como você. Talvez você é daquela pessoa que tem um testemunho, que você estava nas drogas, na prostituição, na bebedeira, batendo na mulher, e Cristo te encontrou. Não, Cristo me encontrou numa igreja, cantando, pregando, orando, fazia tudo certinho. Mas ele não era a centralidade da minha adoração. Eu tinha outra agenda. Minha agenda era ser irrepreensível na lei, era ser conforme a lei me mandava. E um dia ele abriu meus olhos e me resgatou e me tirou de lá, né? Me tirou dessa escuridão, dessa ignorância. E eu sei que tem muita gente boa lá, tem muitos irmãos devotos a Cristo, né? Mas gente boa, o fato de ser gente boa não coloca a gente no céu, né? Se for Cristo o nosso Salvador, se Cristo de fato não for o nosso Redentor, o nosso Libertador, a gente ainda está preso em nossos delitos e pecados, a gente ainda vive na escuridão deste presente século. A gente só trocou de embalagem, a distância é a mesma. Para alguém que está numa igreja herética, onde é uma seita, e uma pessoa que vive uma vida totalmente obstinada, né, totalmente entregue aos vícios desse mundo, que a gente coloca como, nossa,
A pessoa é tão distante de Cristo como essa outra. Pode estar de paletó ou de sunga na praia. O que faz a diferença na nossa vida é se Ele nos libertou. É isso que eu acabei de ler. Se, de fato, Cristo nos libertou do império das trevas. Se Cristo, de fato, nos arrancou de lá. Se Cristo, de fato, nos transportou para o seu reino, para o reino do seu amado Filho, o qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós estamos diante de uma igreja que experimentou isso. Por que eu falei do legalismo? Porque havia uma heresia que estava se instalando no momento que essa carta é escrita, que tinha uma mistura disso, um pouco de legalismo, né, de doutrina judaizante, de filosofia. Pessoal, eles começaram a misturar algumas coisas, e é aqui que começa, né, pelo menos, alguns respingos, né, que seria chamado futuramente de gnosticismo, né, conhecido como a heresia de Colossos, né? Então, Paulo vai combater isso, e o que eu acho mais interessante é que Paulo ele não bate aqui nos falsos mestres, ele não bate na heresia, ele não está preocupado em gastar muito tempo naquilo que é errado, ele vai direcionar os irmãos para olhar aquilo que é certo. A fé deles vão ser fortalecidos, eles vão ser redirecionados a partir de olhar para Cristo, como sendo supremo em tudo, como sendo de fato o autor e consumador da nossa fé, aquele que de fato a gente vive para Ele. Então Paulo começa a sua carta aqui com uma saudação que é bem peculiar dele, né? Graça e a paz, né, de Jesus Cristo. Ele fala que por vontade de Deus e o irmão Timóteo, ou seja, Paulo está preso, vocês sabem disso? Está não, né? Estava preso quando escreve essa carta, é uma das epístolas da prisão que a gente conhece, Colossenses, Efésios, Filemão e Filipenses, né? São as quatro cartas que Paulo escreve de uma prisão domiciliar. Uma casa que ele estava preso lá, né? Alugou para ele ser preso. Como ele não podia ir até os irmãos iam até ele. E aqui o nosso amado irmão Epáfras, né? Possivelmente um fundador, aqui, o plantador da igreja de Colossos, não só de Colossos, mas a história parece que mostra que ele também é o que edifica a igreja ali em Laodiceia, né, e Éfeso também. Uma igreja muito nova, com alguns problemas, porém, uma igreja que tinha muitas virtudes. Paulo destaca isso na sua percepção, porque ele recebe o relato, né, do amado irmão Epáfras. Ele próprio diz, aos santos fiéis em Cristo Jesus que se encontram em Colossos, né? O que eu gosto de destacar nessa saudação, né, é essa consciência que o apóstolo tem de onde nós estamos, né? A gente costuma dizer que a gente está aqui no bairro Jardim Primavera, né, na Vitória Régia, né? De fato nós estamos, mas nós temos outro endereço, e Paulo deixa isso bem claro, a gente também está em Cristo, né? O endereço da igreja é um endereço também celestial. Graça e paz a vós outros, a parte de Deus. E aí, capítulo 1, ainda no versículo 3, Paulo fala das características dessa igreja que me chama a atenção, porque é uma igreja nova, uma igreja recente, mas que tem experimentado de uma forma grandiosa a respeito dessa graça de Deus que foi derramada sobre a vida deles. Por isso que Paulo dá graças a Deus, porque de fato foi o Jesus Cristo, né, que operou esse tipo de vida que esses irmãos estão experimentando. E nessa primeira parte ele fala de 3 virtudes que são colocadas como virtudes teologais, né, as 3 virtudes principais que a gente encontra não só pela boca do apóstolo Paulo, mas também de outros apóstolos, né, de outro apóstolo, o qual ele diz: damos sempre graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que quando oramos por vós, desde que ouvimos a vossa fé. Então ele fala da fé em Cristo Jesus, do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que está preservada nos céus. Então veja bem, Paulo ele menciona que essa igreja é uma igreja madura, porque ela tem fé, ela tem amor e ela tem esperança. É uma igreja pinteca, né, que qualquer coisinha ela está pipocando, né, ela está ali, ela tem fé, mas uma fé sadia, uma fé firme, estabelecida. Essa igreja não é apenas movida pela fé
pela convicção, pela fidelidade a Cristo. Aliás, essa fidelidade ela vai se mostrar também numa resposta uns para com os outros, né? O que o pastor falou agora há pouco aqui, né? Essa sensibilidade de estar pronta a servir outros irmãos. Essa igreja é uma igreja que, de fato, ela está tendo amor um para com o outro na sua comunidade local. Aliás, essa é a grande característica da igreja de Cristo Jesus, né? Nisto, vão conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Engraçado, tem muita igreja que está preocupada com muita coisa, mas o amor, que é o principal, né? A identificação com Cristo, muitas vezes é deixado de lado. Por fim, Paulo fala da virtude da esperança aqui, né? A esperança que está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade, do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto, tal como acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade. Então, essa igreja, ela preserva a esperança. Aliás, a esperança é preservada no céu. Essa igreja tem essa esperança. Ela tem, de fato, essa convicção. Até estudando a respeito disso, né, a diferença que a gente faz, né, de convicção e expectativa. Expectativa você espera que vai acontecer. Expectativa eu tenho de bater meta amanhã, segunda-feira, um dia de muita venda. Agora, diferente da certeza eterna, isso aqui está estabelecido. Isso está preservado num lugar inviolável. É nos céus que está a nossa esperança. Por isso que a gente fica tranquilo, entre aspas, né? Embora há uma perturbação em nossa volta, a gente fica tranquilo quando está em Cristo, porque a gente sabe que a nossa esperança não está aqui neste mundo onde as coisas mudam e se modificam. Tantas pessoas fizeram seus planos baseado no novo governo que viria, o governante que ela queria não veio. Quantas pessoas fazem expectativas e tomam suas decisões, né, baseado no que vai acontecer, e de repente não acontece. O dólar, em vez de subir, cai. A bolsa não alavanca, e de repente essa pessoa fica frustrada. Quantas vezes a gente toma as nossas decisões baseado nas respostas que nós temos expectativa que as pessoas irão responder, e essas pessoas nos frustram. As pessoas, as coisas, tudo modifica e se altera. Porém, a esperança do crente não está aqui nesse lugar de onde as coisas se alteram, onde as coisas se modificam. A esperança do crente está nos céus, guardada por Cristo Jesus. Essa esperança que os colossenses ouviram, a esperança que um dia você ouviu também. Quando o Evangelho soou, você foi movido por essa esperança. Engraçado não, mas o certo é que isso movimenta a gente hoje. Esperança futura, ela coloca esse crente em um movimento diferente hoje aqui. Porém, pode ser que talvez se você não está se movimentando muito bem conforme Deus gostaria, talvez seja pelo fato da sua esperança não estar tão clara em sua mente. Mas a partir do momento que você tem essa esperança, essa segurança, você não se importa, como o pastor estava falando agora há pouco, né? Você não se importa se a maré está boa ou não. Você confia no seu Senhor. Você se movimenta a partir da vontade dEle, do querer dEle. Você não olha o tempo para sair de... Lógico, você olha, né? Para pegar um guarda-chuva. Mas de uma forma, falando figuradamente, você não olha para o que estão dizendo os especialistas, mas sim o que Cristo diz, e isso é basilar para nós, né? E aí Paulo fala do Epáfras, né, que foi o instrutor desses irmãos. Paulo diz, olha, nosso conservo. O Epáfras, ele sai daquele ambiente de pastor, né, de cuidar da igreja, servindo os irmãos ali, ele vai lá para uma prisão e se coloca como servo do apóstolo Paulo, e fica ali com ele. Porque a carta volta, mas o Epáfras fica ali, cuidando do apóstolo, conversando com o apóstolo, talvez aprendendo um pouco mais, quanto a vós outros, fiel ministro, ou seja, um ministro fiel de Cristo. E tudo isso ele que relatou ali a respeito de como a igreja estava caminhando, né? E aí Paulo faz aqui uma das orações mais extraordinárias para nós aprendermos a orar um pouco, né? Se você tem dificuldade de orar, eu convido você a olhar para o versículo 9. Talvez você é aquela pessoa assim, eu não sei orar direito. Embora não exista uma regra para orar, né, direito, né? Oração, desde que você se ajoelhe e coloque, ou em pé, sentado, mas desde que você tenha confiança que você está diante de Deus,
que você confia no novo e vivo caminho que Ele preparou para você, é oração. Aí você fala o que você quer, inclusive se tiver alguma coisa errada, Ele vai te instruindo pela palavra. Mas se você quer uma oração que você diria, nossa, que oração extraordinária, é do apóstolo Paulo, esse capítulo 1, versículo 9. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. A primeira coisa que chama a atenção nessa oração é Paulo está orando por gente que ele nunca viu. Às vezes você tem dificuldade de orar para os irmãos lá de Moçambique. O apóstolo Paulo, ele não conhecia os irmãos de Colossos. Ele não conhecia os irmãos de Colossos. Então, da mesma forma, a gente não precisa conhecer visualmente essas pessoas, estar ali fisicamente com elas. O que unia Paulo com os irmãos é o fato de eles serem agora irmãos, filhos do mesmo Pai, igreja do Senhor Jesus, pertencente ao mesmo corpo. Então, eles estão... Paulo se deixa ser guiado no Espírito nessa oração, né? Ele é conduzido a ter essa sensibilidade espiritual a ponto de orar intensamente por esses irmãos. Olha, não cessamos, não foi uma oração de um dia, irmão, vamos vir aqui amanhã, todo mundo orar por Moçambique, e a gente deixa de orar. Não estou dizendo que você faz isso, creio que você é uma daquelas pessoas que todos os dias tem apresentado essa igreja, enfim, outras coisas diante do Senhor, mas pode ser que em determinado momento você ache isso pesado, cansativo, e Paulo está aqui dizendo, olha, nós não cessamos de orar. E ele ora por propósitos que é diferente das nossas orações, né? Ele ora para que esses irmãos transbordem no pleno conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus, na sabedoria e no entendimento espiritual. Olha qual que é a necessidade dessa igreja. Qual que é a nossa necessidade hoje? Como é que você identifica? Como é que é a sua oração? Como é que ela é preenchida? Você... de fato, conseguiria ter uma oração incessante, eu não diria nem pelos outros, mas por você mesmo. Talvez isso aqui faria parte da sua agenda de oração. Senhor, que eu transborde plenamente de conhecimento da sua vontade, que eu tenha sabedoria, que eu tenha, de fato, entendimento espiritual. Para quê? A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, Senhor, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Olha a necessidade real de um crente. Eu não estou dizendo, irmãos, tem que sempre fazer essa ressalva. Eu não estou dizendo que a sua vida financeira não seja um problema para você colocar diante de Deus, que às vezes o problema familiar não seja um problema. Eu não estou dizendo que essas coisas do dia a dia não seja problema. Eu estou dizendo que o essencial da nossa vida é isso aqui. Porque a partir do momento que você tem bem estabelecido qual a maneira que você deve viver, uma vida que agrada a Deus, essas demais coisas elas vão automaticamente, ou naturalmente, ou sobrenaturalmente, enfim, qual que é o termo, elas vão sendo redirecionadas ou recepcionadas de uma outra forma. Você já não fica mais tão abalado pela notícia que você ouviu, porque você tem a segurança em Cristo Jesus. Você entende a sua vontade, você entende o seu querer, você tem sabedoria para agir, você tem condição de fato glorificar ao Senhor. Porque mesmo diante das situações, Paulo ainda diz assim, olha, eu creio que há necessidade de vocês terem isso para que vocês sejam fortalecidos com poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança, longanimidade, com alegria. E aí é o principal, né? Ter alegria. Talvez você diria, não, enfrentar essas coisas, tudo bem, a gente enfrenta, a gente lida como esses irmãos estavam lidando, com essa forte oposição espiritual, né? Hereges, né? Vindo de toda parte, gente dizendo que, olha, vocês estão dando um passo para trás aí, ou vocês estão incompletos. Quando a gente falou a respeito do gnosticismo, ou pelo menos dos seus respingos ali, né? Da sua como é que fala? Incipiência, né? Seu surgimento ali tão ainda precoce do que viria. Esses irmãos estavam sendo o tempo todo
taxados como gente ignorante. Vocês não têm condição ainda espiritual, vocês não adquiriram, né, o supra-sumo da sabedoria. Então vocês estão incompletos, vocês estão fazendo as coisas aí pela metade, vocês não vão obter bênção nenhuma, vocês estão indo por um caminho tortuoso. O negócio é adorar anjo, o negócio é guardar sábado, olhar para as estrelas também, que tinha um pouco dessa questão, né, de ser guiado ali pelas questões místicas. O negócio é receber aquilo que está reservado para alguns poucos, né, apenas os iniciados. E Paulo está dizendo, não, vocês precisam ser fortalecidos, entender que o pleno conhecimento de Deus te liberta de tudo isso, e que somente através dele você consegue viver uma vida autêntica que agrada a Deus. E aí ser fortalecido com essa força da glória de Deus, para que eles possam perseverar com longo ânimo, né, com amor. Talvez você tenha enfrentado tantas coisas no seu dia a dia, na vida cristã, e talvez você até consiga, como eu disse agora há pouco, né? O problema é que às vezes falta alegria. Essa alegria que Paulo fala, com alegria. Alegria cristã, não a alegria estoica, né? Não é a alegria do filme sem graça da Netflix que você assiste e quando acaba o filme, acaba a sua alegria, que nem começou, né? Porque dá até tristeza em alguns filmes. Mas está falando da alegria que você tem, independente, em detrimento da situação que você viva. Alegria que não está alojada, fixada aqui, nessas coisas, como a gente disse há um pouco atrás, nessas coisas temporárias, nessas coisas que se modificam. Quando você recebe da parte de Deus, isso aí só vem da parte dele, por mais que você venha terça-feira aqui, você tem que vir mesmo, porque na terça-feira ele usa o pastor e os seus amados ministros para nos instruir na verdade. Por mais que você corra atrás, busque, se não for a graça de Deus entrando no seu coração, na sua mente, abrindo seus olhos, você não vai conseguir receber isso aqui, você não vai transbordar do pleno conhecimento dele, da verdade dele, da sabedoria dele, do entendimento espiritual. Você não vai conseguir, de fato, viver uma vida digna do Senhor, porque se você não conhece a vontade do Senhor, como é que você pode viver essa vida digna? Você não pode transbordar em frutos, porque o fruto vem a partir de você estar ligado a Ele. E como é que eu estou ligado a Ele se eu não desejo essas coisas? Eu vi o pé de laranja lá, o galho, o irmão Carlos que tem um sítio lá, o pé de galho brigando, eu não quero dar laranja não, eu quero dar outro fruto. É natural que se nós estivermos nele, orando por isso, arraigados nele, porque a gente vai concluir com esse texto que a gente leu ao princípio, ele nos transportou e nos plantou nele. Então, se a gente estiver plantado nele, essas coisas vão acontecer. A gente vai frutificar, a gente vai adquirir sabedoria, a gente vai ser fortalecido com a força da sua glória, a gente vai conseguir ter perseverança, e tudo isso ainda com alegria que você não compra com seu dinheiro, você não compra com o seu prestígio, você não tem como contratar a alegria. O irmão Neto ali, ele mexe com um negócio de som, né, aparelhagem, né? Aluga o pessoal aí fazer as festas, né? Mais ou menos isso. Só que ele não promete alegria, ele promete o aparelho. Você quando compra alguma coisa, você fica empolgado com aquilo, e você vê como que a alegria é barata demais. Assim como o seu valor, a sua extensão dela, logo ela acaba. Essas alegrias aqui, elas acabam. É muito gostoso, é maravilhoso. No mês que vem, pela graça de Deus, eu pretendo viajar. Vai ser uma alegria imensa. 15, 14 dias longe daqui. Mas depois, se a minha alegria estiver reservada a este lugar, eu vou voltar, ela vai acabar, vai ficar lá a alegria. A alegria está aí, dentro de você, na sua mente, com o que Cristo fez para você e por você. Portanto, nós damos graças a Deus, que nos fez idôneo a parte que vos cabe, a herança dos santos na luz. Paulo conclui esse parágrafo com essa expressão, né? Dando graças ao Pai mais uma vez, que nos fez idôneo a parte que vos cabe, a herança dos santos na luz.
E aí ele, mais uma vez, volta àquele texto que a gente leu a princípio. Como isso é possível? Como é que é possível viver isso agora? O texto que o presbítero Marcos leu a princípio, lá de Efésios. Paulo, Efésios e Colossenses, como eu disse, foi escrito também da prisão, então essas duas principalmente são bem parecidas, né? Você já percebeu isso. Paulo fala lá em Efésios que ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais a gente andava outrora no curso deste mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre também os quais nós andávamos outrora, segundo, né, ele fala a voz, né, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, eram por natureza filhos da ira, como também os demais. Esse aqui é o nosso retrato. Isso aqui é o retrato daqueles irmãos antes de Cristo. Quando o Evangelho chega naquela cidade, mais ou menos 6 anos antes daquela carta ser escrita, esses irmãos estavam presos a esse império das trevas. Eles não tinham esperança, eles não tinham fé nem amor. Eles não tinham nem paz, nem graça, eles o conheciam. O que eles viviam era uma falsa religião que os colocava como escravo e cativo daquilo. E o que a Bíblia diz para todos nós é que nós, nesse estado, somos mortos. Mortos, nada mais do que isso. É simples a definição, mortos. Nós éramos mortos. Paulo fala que nós também andávamos dessa forma. O pastor pregando em Efésios, a expressão que ele usa é o cadáver boiando em direção ao destino final, o inferno. Se Deus não tiver misericórdia, arrancar esse cadáver lá, que éramos nós, como arrancou a cada um de nós, esse seria nosso terrível destino. Esses irmãos vão diferente. Era isso que eles conheciam, a escuridão das trevas. Eles achavam que estavam vivos, porque assim, todo morto, eles acham que estão vivos. Você fala com um morto, ele acha que ele está vivo. Ele tem umas ideias maravilhosas. Antes de vir para a igreja, eu recebo lá no WhatsApp do grupo um crente, um irmão crente. E aí ele vai e coloca esse motivacional, né? Motivacional de que aproveite a vida. Porque tudo, ele fala do all inclusive, né? Do hotel all inclusive. Os irmãos sabem, né? All inclusive é tudo liberado, né? Então ele fala isso, ó, tudo liberado, tal e tal. A vida é como um hotel all inclusive, está tudo liberado. E algumas pessoas não aproveitam a vida, se guardam, ficam com seus problemas. O negócio é aproveitar, porque Deus, quando nos criou, nos deu isso, uma vida all inclusive, tudo liberado. Aproveite a vida, porque é tudo isso que você vai levar daqui, é isso que fica aqui. Essa é uma ideia de morto. Gente morta pensa assim. Gente morta pensa assim. Eles são mortos em seus delitos e pecados. Eles não têm esperança. Eles querem o tempo todo se mexer, se movimentar e aproveitar o máximo que tem, porque eles sabem que brevemente tudo isso acabará. Mortos. Nós éramos assim. Você era assim. Mas um dia Ele teve misericórdia de nós. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo Jesus, e pela graça nós fomos salvos. Pela graça você foi salvo. Não foi por causa da lei, não foi por causa de qualquer performance sua. Não é porque você é filho de crente que a salvação passou para você. Não tem um pouco que você é inteligente e descobriu essas verdades, mas porque um dia Cristo abriu os nossos olhos. Cristo reabriu os nossos olhos. Os olhos daquele que o príncipe dessa era tem cegado, para que não vejam a sua maravilhosa graça. Mas existe o mais poderoso, com um reino eterno. Não importa quão fundo seja a nossa cova de miséria, Ele desce até o último estágio e nos arranca de lá. Ele nos libertou do império das trevas. E agora essa igreja tem alegria de poder, de fato, dizer: nós temos agora esperança, nós temos fé e nós temos o amor que esse Cristo nos trouxe.
Porque quando Ele nos liberta do império das trevas, Ele também faz algo maravilhoso, que é nos transportar para o reino do Seu Filho amado. E em Cristo agora a gente recebe amor e perdão e redenção. Em Cristo a gente recebe justificação. Pois agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É essa a mensagem do Evangelho. Não é para aqueles que estão em igreja. Não é aqueles que decoraram um texto bíblico. Não. É para aqueles que de fato nasceram de novo por meio da graça de Cristo. O Evangelho da graça. O Evangelho que não é de graça porque custou muito ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nos custou a vida do Seu Filho amado. E aí a gente canta algumas coisas românticas na igreja. Eu até fiz uma observação, depois o pastor corrige, ele que é pastor. Mas ainda que a gente cantou lindo, maravilhoso, eu cantei ali. Mas diz que a cruz era minha, não era. A cruz era dele. A cruz foi preparada para ele. Mortos não podem morrer, porque já estão mortos. Só existe um que poderia morrer. E ele, diz a palavra, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, já havia uma cruz separada para ele. Ele foi lá e morreu por causa dos nossos pecados. Sim, por causa do seu pecado, do meu pecado, em oferta ao Pai. E agora sim ele pode entrar no domínio das trevas. Ele pode entrar e retirar pecadores perdidos e arrependidos, novos homens que agora nascem para um novo rei. Já não somos mais filho de Beelzebu. O diabo é vosso pai. Em um certo momento Jesus diz aos fariseus, o diabo era nosso pai em certo momento, porque a gente fazia o que lhe agradava. Por mais que a gente fomos todos criados por Deus, e de fato Cristo é nosso Senhor, né, já de uma vez por toda, mas agora Ele se faz duplamente Senhor, porque agora Ele morre pelo seu povo, pelos seus eleitos, morre por você que um dia ouviu o Evangelho e creu no Evangelho, seus ouvidos atentou a essa mensagem, seus olhos viram e você fala, não, é eu, sou perdido, essa mensagem é para mim. E agora sim, nele a gente pode ter redenção, remissão de pecados. O povo cansou de correr atrás disso. Esse povo que cansou. Eles foram atrás de certos deuses que prometiam isso e não puderam cumprir. Certos ritos que não podiam cumprir. E aí agora o Evangelho traz uma mensagem que não é para os iniciados, não é restrito a uma comunidade de gente inteligente. O Evangelho é para todos. E todos que crerem nele, de fato serão salvos. Essa é a mensagem do Evangelho para nós. Eu vou encerrar por aqui. Depois Paulo ele traz esse pedaço aqui onde exalta Cristo. Eu vou concluir com esse, tenho 2 minutos para a gente encerrar. E eu gostaria de depois a gente ler. A gente vai então orar ao Senhor. Quando Paulo fala deste que libertou do império das trevas, quem é este? Quem é este que libertou? Ele começa no versículo 15, um dos textos mais lindos para mim que tem na Bíblia, é esse pedaço aqui. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, e somente nele, tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, e aí mais uma vez fala do nosso estado e de nós também, dos irmãos aqui primeiramente, e a vós outros que em outrora eras estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas,
Agora, porém, Ele reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém, irmãos? E agora a gente tem essa certeza, que a gente pertence ao Deus Supremo, aquele que nos retirou desse estado de miséria, de podridão, de afastamento, de império das trevas, e nos trouxe para o seu reino de amor, no seu Filho, o amado. Vamos orar ao Senhor Jesus, se agradecer a Ele.